Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Mas só para completar, e eu vou falar isso sobre o Robson também, na verdade, juntando um pouquinho da análise dos dois. Mais importante, para mim, isso é a minha visão do meu trabalho aqui, do que identificar se é bom ou ruim, se é a melhor opção ou não é entender os motivos das contratações. O Vasco hoje, me parece, tem um perfil muito claro de contratação. Primeiro, em relação ao modelo de jogo. São jogadores que sabem jogar com a bola nos pés. O Bambu tem essa característica, o Léo Pelé tem essa característica, o Patrick De Luca tem essa característica, o Zanocelo tem essa característica. São jogadores que, principalmente esses homens de defesa, que jogam em linhas mais baixas, são jogadores para controle de jogo. A gente falou bastante aqui quando o Barbieri foi contratado, a gente analisou o Red Bull Bragantino, a gente falava, e inclusive ele na entrevista, o Paulo Brax na entrevista, falaram bastante sobre um time que propõe mais o jogo, sobre um time que gosta de ter a bola, ou seja, um time que gosta de ter a bola, voltando aqui para o campinho, quer dizer que ele não é necessariamente um time de transição, ele pode ser também de transição, mas não é obrigatoriamente de transição. Mas esses caras, o mais importante esses caras aqui de trás precisam se dar bem com a bola, precisam saber jogar bola, precisa ter um bom passe, precisa ter um bom controle de bola, precisa saber inverter o jogo. Patrick De Luca tem essa qualidade na bola longa, Zanocelo tem essa qualidade na bola longa, Léo tem essa qualidade na bola longa, o Bambu tem essa qualidade na bola longa. Então, o que o Vasco tem buscado no mercado são jogadores dentro dessa característica. Porque, já falei isso aqui em outras lives, em outros vídeos, inclusive, quem controla, quando você vai enfrentar times com defesas mais fechadas, quem controla a bola são esses caras aqui de trás. A bola fica muito mais tempo nos pés dos zagueiros, do primeiro volante e dos laterais. O Piton é outro que também controla bem, tem um bom passe, enfim, tem boa bola longa. Esses jogadores que controlam mais tempo a posse. Então, se eles não sabem, se eles não têm tanta qualidade assim para sair jogando, quando a gente fala sair jogando, não quer dizer o cara chegar aqui na frente para dar o último passe, não, para ser um zagueiro artilheiro, um lateral artilheiro, não é isso. É para o cara construir daqui de trás mesmo. Se ele não tiver essa qualidade, o time não anda. A bola queima no pé dele e vai terminar num bicão para frente. Então, me parece esse perfil que o Vasco busca. Qual é o ponto negativo até o momento, que a gente não está vendo o time dentro de campo? São jogadores que, defensivamente, não são tão fortes assim. Ou seja, são jogadores... Até porque, aí entra uma outra questão também. Se o cara fosse bom, com a bola nos pés, construindo, atacando, enfim... e fosse bom também defensivamente, o cara estava na Europa. A verdade é essa. O cara que é bom em todas as fases do jogo, ele está jogando lá na Europa. Então você vai ter sempre um porém. Você vai ter sempre um contraponto. Isso que as pessoas muitas vezes não entendem quando faço análise aqui, que eu falo sempre os lados positivos e os lados negativos. Os lados negativos não é para ser uma crítica falando mal do cara, não é isso. Todo jogador tem ponto negativo. Eu tenho ponto negativo no meu trabalho. Você tem ponto negativo no seu trabalho. Ninguém é perfeito, né? Talvez o Messi seja, né? Mas fora isso, aliás, hoje não é. Hoje também não vai ser o cara que vai te ajudar numa marcação tão forte assim, por causa da idade, etc. Mas, enfim, você vai ter sempre pontos positivos e pontos negativos. O trabalho, na verdade, é você botar isso na balança. Vale a pena o risco? Você prefere um cara com mais características defensivas do que ofensivas? O Vasco do ano passado era um time que priorizou muito mais, na verdade, jogadores com características mais defensivas. Não quer dizer que não sabiam jogar bola, mas o principal, o ponto positivo, quando a gente ia analisar pontos positivos e negativos, o ponto positivo, na maioria das vezes, era como o cara se comportava sem a bola. Como é que ele vencia seus duelos, tanto por cima quanto por baixo. Então você tinha zagueiros mais rebatedores. Anderson Conceição. O Quinteiro até que é o cara que saiu um pouco mais para a bola, com a bola nos pés. Mas era um jogador também que um pouco mais de velocidade com o zagueiro. O Boza tinha uma boa impulsão, era um zagueiro forte no jogo aéreo, tanto que ganha a posição titular.
Pela direita você tinha o Gabriel Dias, que é um lateral muito mais marcador, já foi zagueiro, já foi volante. O Edmar é um lateral de pouco apoio, né, que teve uma boa média, inclusive, de desarmes, mesmo sendo um cara que falhava muitas vezes na marcação, mas nos duelos ele ia bem. O Yuri, como volante, o cara mais marcador. Né, tanto que o contraponto disso era a qualidade do Andrei. Né? Aliás, aí sim você encontra um cara que tem qualidade ofensiva e tem qualidade defensiva, né, num nível alto. E aí o que aconteceu com ele? Foi vendido para a Europa. Entra exatamente no que eu falei aqui. Quando o cara tem esse nível, essa capacidade, ele vai jogar lá fora. Né? Então, e ele vai cedo. Ele vai cedo. Uns vão e voltam, e aí você consegue muitas vezes recuperar esse cara, outros vão e ficam. Né? Ou não consegue recuperar o cara tem uma carreira aquém do que se esperava. Faz parte do futebol. Ninguém tem bola de cristal, né? Tem sempre o risco ali. Mas me parece o Vasco muito claramente buscando um perfil. E aí, saindo agora um pouquinho do perfil em relação à ideia de jogo, do que a gente pode ver em campo, é um perfil também de investimento. A gente está falando aqui de Lucas Piton, 21 anos de idade. Patrick De Luca, 22 anos de idade. Os jogadores que são mais velhos, contratados, ou que podem chegar, Pedro Raul, 25 ou 26, se eu não me engano, mas é um centroavante, é um cara para retorno técnico imediato. Léo Pelé e Bambu, o Léo tem 26 e o Bambu tem 25. Então são jogadores que estão um pouco mais próximos do auge, falando em relação à idade. Mas são posições específicas. Se você olhar o Red Bull Bragantino, vou usar como referência, porque foi usado pelo Paulo Brax como referência, quando ele deu coletivo, o Barbieri vem de lá, e é um projeto que a gente sabe que são linhas diferentes de SAF, clube empresa, enfim, de dono, né? Mas tem ali um viés parecido de investimento, de você fazer essa roda girar. E você olhava o time do Red Bull Bragantino, os jogadores de defesa, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, eram um pouco mais velhos, e as apostas eram jogadores um pouco mais de frente. Esses caras de 21, 20, 22 anos de idade, era o Elinho, o Arthur, eram jogadores ali os que jogam um pouquinho mais à frente. E atrás, você tinha o Aderlan, o Edmar, tinham jogadores, o Fabrício Bruno, que não eram tão jovens assim, jogadores já experimentados, né? O Léo Ortiz. Então, passa um pouquinho por isso, né? Você buscar jogadores mais prontos em alguns setores, e aí seu centroavante, por exemplo, era o Ítalo, né? E aí caiu de rendimento quando você perdeu, inclusive, algumas dessas referências. Eu sinto falta hoje no Vasco ainda, mas é muito cedo também, gente. Um processo de formação que está caminhando ainda, não dá para a gente analisar o todo sem ter o todo pronto, mas eu sinto falta ainda de alguns jogadores prontos. É a crítica que eu fiz, por exemplo, ao Orelhano, que muita gente não entendeu, o pessoal acha que a gente tem que analisar como se fosse o novo Messi. Não é a realidade, não é isso. E aí, como qualquer outro jogador, tem pontos positivos e negativos. E aí, o Orelhano, por exemplo, é mais um jogador de 22 anos. O Franco Fagundes, que eu analisei, 22 anos. Robert Morales, 23, e vem de um período grande de lesão, ele não joga desde os 22. Então, são jogadores quase todos sub-23. Né? E aí você tem o Ivan, talvez possa vir com 25, Pedro Raul, 26, Léo, 26. Então, é um time muito jovem. Muito jovem. E aí você corre o risco, eu falei, isso para agora, panorama de agora. Não sei como é que vai ser quando tiver esse elenco montado. Mas eu sinto falta, nesse momento, de alguns jogadores um pouco mais prontos. Como o Vasco esteve próximo, por exemplo, de fechar com o Júnior Urso. Não estou falando que o Júnior Urso vai fazer falta, não é isso, mas era um perfil de jogador mais pronto. O Jair, por exemplo, é um perfil mais pronto. Eu acho que você tem que ter um pouco desse equilíbrio também para você não sobrecarregar esses garotos. Porque a oscilação é natural, senão você entra com o Zanocelo, 21 anos, Piton, 21 anos, Patrick De Luca, 22 anos. E aí você tem os próprios jogadores que permaneceram no elenco, Peck, Figueiredo, Eguinaldo, Marlon Gomes, todos nessa faixa, 20, 21. Para mim é um risco. Né? Mas, falei, não dá para fazer uma crítica... É uma crítica pontual, não sei se é uma crítica para a temporada, porque a gente não tem ainda o elenco montado. Mas nesse momento, né, ainda são muitas apostas.